E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente está fazendo 128 dias desde que a gente começou o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Se você já se inscreveu no canal, se você já participa do nosso projeto de leitura bíblica da Bíblia, né? Glória a Deus por sua vida, continue assim, prevaleça até o final, tá bom? Aproveita e dá um gostei no vídeo. Se você não participa ainda, mas quer participar junto conosco, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos aí todos os dias, tá bom? Aproveita também e dá um like aí no vídeo, porque assim você contribui muito pro canal, tá bom? Então vamos orar para a gente começar a ler logo a nossa leitura diária de hoje, tá bom? Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos ensinar, dai-nos graça e sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, ilumina-me, Senhor, ilumina as nossas mentes, que a gente venha enxergar, que a gente venha ver, que a gente venha aprender aquilo que a gente não aprendeu antes. Ver aquele versículo que a gente não tinha visto antes, certo? Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, bora lá. Meus irmãos, o capítulo 3 de Deuteronômio tem um título assim: Pedro cura um mendigo aleijado. Versículo 1 do capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou os olhos neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e o viram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: Pedro anuncia as boas novas do templo, no templo. Versículo 12 do capítulo 3. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês, seus líderes, agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus Cristo, e que lhes foi designado, pois ele deve permanecer conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: O Senhor seu Deus
levantará para vocês um profeta como eu, do meio do deserto. Ouçam com atenção tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel. Todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com os seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los e fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 26, o capítulo 3 de Deuteronômio. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem o título assim: Pedro e João diante do conselho de líderes. Versículo 1 do capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem ou nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 23, que tem um título assim: os discípulos oram pedindo coragem. Versículo 23 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfureceram tanto,
Porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 32, que tem um título assim: Os discípulos compartilham seus bens. Versículo 32, do capítulo 4. Todos que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 37, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E também terminamos aí a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que amanhã a gente venha se ver, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus, a gente vai continuar lendo a palavra do Senhor. Se assim for a vontade dele, tá bom? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.